Salve, salve, pessoal! Professora Thaís Batista na área. É um prazer estar aqui na companhia de vocês para destravar mais uma questão de língua portuguesa. E hoje o tema é colocação pronominal nas questões da banca 6 Gran Rio. Vamos aqui destravar essa questão para colocar faraó no off. Aqui, faraó nunca fica on. Então, vem comigo para a questão. Mas antes disso, deixe o seu like e, obviamente, inscreva-se no canal para que você receba as notificações das nossas aulas, dos nossos vídeos de conteúdo e de resolução de questões. Afinal, não tem canal em que o português seja mais lindo do que aqui. Então, vem comigo para a questão. Vamos lá? Questão na tela. A colocação do pronome oblíquo átono está em acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Vamos marcar aqui o comando da questão. Colocação do pronome oblíquo átono está em acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Norma padrão, pessoal, da língua portuguesa é muito comum nos enunciados elaborados pela Banca 6 Gran Rio. O que significa norma padrão? Regras gramaticais, norma culta. Então, se é a colocação em acordo com a norma padrão, é a colocação pronominal de acordo com as regras gramaticais. Traduzindo, a questão que é a colocação pronominal correta. Então, você precisa lembrar a noção de colocação pronominal. Vamos colocar aqui. A colocação pronominal nada mais é do que o estudo da colocação do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Se virá antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Você precisa saber logo e de imediato quais são os pronomes oblíquos átonos. São os pronomes que eu chamo de pronomes safadinhos. Meter-se nos voos, para você não esquecer. Meter-se nos voos, repete o C ou ali. Meter-se nos voos, repete o C ou ali. É a colocação destes pronomes em relação aos verbos. Se virão antes, próclise. Se virão no meio, mesóclise. Ou se virão depois do verbo, que é a nossa ênclise. Essa é a construção de colocação pronominal que temos na língua portuguesa. Ok, você precisa saber isso imediatamente para responder essa questão. Mas note que a questão vai trabalhar aqui com as alternativas exatamente brincando com aquilo que é certo ou errado. E nós temos a regra geral da colocação pronominal. Qual é a regra geral da colocação pronominal? Pronome oblíquo átono não inicia a frase. Repete comigo. Pronome oblíquo átono não inicia a frase. Então, observe a letra B. Nos perguntam. Pronome oblíquo átono não pode iniciar a frase. Só para você lembrar, observe aqui, ó. Te amo. Essa construção é inadequada, porque pronome oblíquo átono não pode iniciar frase. Então, o certo é o quê? Amo-te. Logo, eu não posso ter nos perguntam. O certo é o quê? Perguntam-nos. Assim, você já sabe que a letra B não pode ser o gabarito da questão. Agora, poderia ser a letra C? As famílias nunca preocuparam-se? Não. Por quê? O nunca é um advérbio. Você deve se lembrar que eu chamei esse pronome de pronome safadinho. Por quê? Porque existem várias palavras na língua portuguesa que atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. São chamados de fatores de próclise. E um desses fatores é o advérbio. Todo advérbio atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então, eu posso ter nunca preocuparam-se? Não. O nunca vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Sendo assim, letra C não pode ser o gabarito. Letra D, aqueles que relacionam-se. O que é um pronome relativo e aí também é um fator de próclise, já vai anotando por aí. O que é um
pronome relativo. Todo pronome relativo atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então, o certo seria aqueles que se relacionam. Então, eliminamos a letra D. Agora, vamos ficar entre a letra A e a letra E. Eu poderia ter ali se poderá ou na letra E se compreenderia? Não. Por quê, pessoal? Porque a regra é clara, pronome oblíquo átono não pode iniciar a frase. Então, automaticamente jogamos para frente. Poderá-se e compreenderia-se. Pode isso? Não. Por quê, pessoal? Sempre que o verbo estiver no futuro ou do presente ou do pretérito e não houver fator atrativo, o pronome oblíquo átono não virá antes nem depois, mas sim no meio do verbo. Será uma mesóclise. A mesóclise indica que o pronome está no meio do verbo. Logo, eu não posso ter o pronome nem antes nem depois, tem de vir no meio do verbo. Poder-se-á. Eu não posso ter em compreenderia o pronome antes nem depois, mas sim no meio do verbo. Então, a forma correta é compreender-se-ia. A letra E nos deu compreender-se-ia, não deu compreenderia-se. Logo, eliminamos a letra E e o gabarito da questão é a letra A. Poder-se-á levar à educação. Gabarito da questão é a letra A. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima e português é lindo!